Médio. Polilaminina. Tá, então... E como que... O que era feito antes? Tá. O que ela muda? E por que é tão revolucionário se funcionar? E por que tanta gente está colocando em xeque esse tratamento? Então vamos lá. A primeira parte que a gente precisa fazer é explicar o que é essa tal de laminina, na verdade, não a polilaminina. Então a laminina, usando termos bem biológicos, é uma glicoproteína, é uma substância produzida pelo seu corpo e ela é muito importante em vários processos do corpo. A primeira parte que ela é importante é porque a laminina, junto com outras substâncias, vai formar o que a gente chama de lâmina basal. Então, quando você pensa nas células do seu corpo, a gente tende a pensar nas células meio soltinhas, mas elas são construídas em cima de uma estrutura que é produzida pelo próprio corpo, e dentre as substâncias que compõem essa estrutura, a gente tem a laminina. E a laminina é muito importante durante a sua vida toda, mas ela é muito relevante durante o desenvolvimento embrionário. Então, quando o nenenzinho está se desenvolvendo no útero... Minha filha que acabou de nascer, A sua filha que então. acabou de nascer... A laminina ela vai meio que direcionar parte do crescimento dos neurônios para estruturar o sistema nervoso da pessoa. Então, qual que é a hipótese que a equipe da Tatiana levanta e que pode ser realmente relevante? É que se a laminina ela é importante na formação que você tem dos tubos neurais, por exemplo, na coluna da pessoa, será que se eu oferecer essa substância de novo no organismo, isso pode direcionar a reconstrução dessas ligações? Então, o que a gente precisa entender é o Perfeito, perfeito. É isso. Então, essa é a hipótese que ela levanta. Então, a hipótese que ela levanta é: se eu colocar a laminina lá de volta, será que isso ajuda a reconstruir essa ligação? Tá. Então, eu vou explicar rapidinho como que isso acontece. Você tem Não sei se tem algum gráfico, alguma coisa pra gente mostrar. Você Será tem... que tem? Ele acha eu na internet? vou pedir para ele colocar um gráfico agora para a gente ver Tá. que é assim, do sistema nervoso central. Então, o que é o seu sistema nervoso central? O seu cérebro, que está dentro do seu crânio, e a sua medula, que desce dentro da sua coluna. Então, se você pegar as suas vértebras, ela é furadinha, porque por dentro da sua vértebra desce um conjunto de neurônios, um conjunto de nervos, que vai enervar para o corpo inteiro. Então, o sistema nervoso central é o cérebro, que controla tudo, e aqui na coluna você tem os ossinhos que protegem os neurônios que estão passando ali dentro da medula. Da medula saem feixes de nervos que vão para o seu corpo inteiro. Então, por exemplo, o nervo que está mexendo o meu braço aqui agora, ele saiu da minha medula e foi para o braço, certo? Quando uma pessoa sofre um dano na coluna e, consequentemente, na medula, o que acontece é que essa ligação quebra. Então, imagina que um neurônio está meio que ligadinho no outro. A hora que você sofre um acidente de carro, por exemplo, e quebra a coluna, você vai quebrar essa ligação. Então, se eu quebrar aqui em cima, Vilela, os movimentos daqui para baixo vão parar de funcionar. Se eu quebrar aqui no meio, os movimentos do meio para baixo vão parar de funcionar, porque é daqui que sai todo o controle. Quando você sofre um trauma, então sofreu um acidente de carro, e esses neurônios se rompem, essa ligação quebra e não volta mais. Esses neurônios morrem, e a gente hoje sabe que tem reprodução de neurônio ali, ó. Então você tem o cérebro ali em cima, você tem a coluna vertebral, Que amarelinho. são os amarelos? Os amarelos são os nervos, Tá. que são compostos de neurônios. Ali no meio você tem a medula, que é o feixe grossão de nervos que desce do seu cérebro para controlar de tudo. E do meio da sua coluna, nas vértebras, você está vendo saindo os nervinhos ali do lado. O que a gente tem quando a gente tem um dano é que esse feixe principal, que é a medula que está dentro da sua coluna, ele se quebra e essas células morrem. Então não é que todos os neurônios morrem, é que você rompeu o fio que fazia a ligação para o resto. Então você perde o controle dali para baixo. Beleza? Então eu posso imaginar, por exemplo, que uma dessas linhas amarelas ali romperam, Isso. e aí eu vou... A ideia é usar a polilaminina para fazer esse fiozinho voltar e conectar. Exatamente. A ideia, Beleza. a hipótese que foi levantada é que se eu conseguisse usar a laminina naquele lugar, De um jeito específico. de um jeito ali. específico e tudo mais, isso ia permitir que essa ligação não se perdesse Uhum. ou se reconstruísse. Ou se reconstruísse. Por que a gente fala não se perdesse? Porque os experimentos da Tatiana agora são experimentos ligados às primeiras 72 horas depois do acidente. Sim. Então, a princípio, o trauma acabou de acontecer e a ideia de você usar a laminina é que você conseguiria fazer com que essa ligação não se perdesse definitivamente. E por que a gente fala polilaminina? Porque o método que ela... Uma parte do método que ela desenvolveu foi um método de sintetizar a laminina. Como eu vou fazer isso em laboratório? Então, a laminina é uma substância produzida pelo seu corpo, mas ela desenvolveu com a equipe dela um jeito de fazer isso em laboratório.
E aí é poli, porque são muitas lamininas. É uma laminina ligada na outra. Então são várias lamininas ligadas umas nas outras, certo? Então a ideia da polilaminina é reconstruir essa ligação ou até impedir que a ligação seja desfeita. Por que a gente fala reconstruir ou até? Porque a primeira crítica que a Tatiana admitiu Não, isso... aí só pra gente deixar Não, vai claro, lá. essa é a ideia base. Essa é a hipótese. Todo mundo entendeu a ideia. Essa é a ideia aí base. agora a gente entra no como vamos provar que isso talvez faça sentido ou não. Isso, Aí, então, agora que entra a brincadeira. Agora que entra a brincadeira, porque tem uma coisa muito importante da ciência, como você está dizendo, que ela é dividida em pedacinhos. Exato. Então, o primeiro pedaço que ela publicou é como fazer polilaminina. É isso. Não tem nada a ver com coluna ainda, não tem nada a ver com a medula ainda. Os primeiros trabalhos dela é assim, ó, o método que eu inventei para produzir laminina em laboratório é esse e tá aqui a polilaminina. Tanto que existe, a gente estava falando de patente ontem, existe a patente do método, de como fazer a polilaminina em laboratório, certo? E aí o que eles fazem? Então tá bom, então eu tenho essa substância e essa substância parece ter algum efeito nesses casos de trauma. Como que eu vou testar isso? Então ela entra com um pedido no comitê de ética para testar isso em modelos animais. Então primeiro ela testa in vitro, que são coisas que você vai fazer em plaquinhas de Petri. Depois você vai para modelos animais. Então você vai pegar um ratinho, por exemplo. Literalmente você vai causar o trauma. Você vai quebrar a coluna do ratinho. Você vai injetar a polilaminina para ver o que acontece. Só aí já começa o problema da ética, né? Você não vai usar. Você não vai usar cachorro, gato, cavalo. Exato. Existe toda uma discussão sobre... Isso, se tem que usar, se não tem que usar. Vai funcionar? Vai funcionar. O método, a ferramenta tá ali. É igual arma, você usa para matar ou se defender. Então, assim, vai funcionar? Vai funcionar. Aí a questão é um problema mais de ética do que de método. E aí tem uma coisa importante. Pô, pensa, você tá literalmente quebrando a coluna de um ratinho para fazer isso. E tem uma amiga nossa, que é a Ana do Nunca Viu um Cientista, que ela fala que nós não somos ratos, né? A Laura fala. Eu então, acho que ela tem razão. Não, precisa fazer um estudo de DNA, uma hipótese, apresentar. Não é assim também. Não é assim também. Tem uns que são ratos. É. Mas isso é muito importante a gente dizer, porque não necessariamente algo que funciona em ratos vai funcionar na gente. Então, de novo, falar tudo isso não é diminuir em nenhum aspecto o trabalho da Tatiana. O trabalho da Tatiana é um trabalho científico importante e que tem que ser estimulado. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então, primeiro você faz em modelos animais, depois você recebe uma autorização para fazer em modelos humanos, e aí ela fez agora um projeto piloto. Então, o que é o projeto piloto? O projeto piloto vai pegar alguns pacientes e testar essa substância nesses alguns pacientes. Em humanos. Em humanos, em pacientes humanos. Então, o primeiro resultado que ela apresenta, do artigo que está em pré-print, e que acabou de voltar para a mão dela, inclusive, é um trabalho que ela fez com 8 pacientes. E ela injeta a polilaminina nesses 8 pacientes. Então, você não tem um grupo com polilaminina e um grupo sem polilaminina. E uma coisa importante de dizer pra galera é que não é um remédio que você tá tomando não, tá, não, galera? Não. É coluna aberta e injeção. Como que é o esquema? Logo depois do trauma. Logo depois do trauma. Abre a história é a seguinte. Quando você sofre um dano de coluna hoje, o tratamento ouro para isso é você fazer a descompressão da coluna. Então, imagina que você tem as vértebras, e você sofreu um dano, elas quebraram e elas estão apertando os nervos ali de cima. Tem um inchaço? E aí dá um inchaço, causa uma inflamação, aquilo incha e isso pode matar os neurônios. Tá. Então qual que é o procedimento padrão hoje? Cara já... Você coloca o cara na mesa cirúrgica, abre a coluna dele e na mão você separa aquilo para tentar... Na mão, literalmente? Literalmente. Você chega na coluna, coloca um monte de parafuso, substitui osso, faz um monte de coisa lá para você descomprimir esses nervos e tentar diminuir o dano. O que o trabalho e a proposta da Tatiana é você pegar e durante esse processo, nas primeiras 72 horas, você injetar a polilaminina junto com o tratamento com o cara aberto na mesa cirúrgica. Certo? Então, a ideia é essa. E, de novo, esse é o padrão, esse é o método. Tem que ser feito desse jeito. Ninguém tá inventando nada. Ninguém tá inventando nada, ela não tá fazendo nenhuma maluquice, não é nada da cabeça dela, não... Mas abrir e descomprimir... Já faz parte. Isso... Mas isso salva uma pessoa? Salva pra caramba. Isso tem um efeito que... diminui... Se eu não me engano, eu não tô com esse dado na cabeça agora, então eu posso falar errado. 30% das pessoas voltam a andar por causa desse método. Só fazendo isso? Só fazendo isso. E aí ela acrescentou o que além disso? Ela acrescenta injetar a polilaminina, que é essa substância que eu expliquei,
porque isso ajudaria a manter essas conexões. Isso aumentou a taxa de sucesso? Então, esse é o ponto mais importante da história. Nesses 8 pacientes, não tanto. Então, tem um caso de muito sucesso. Tá. E aqui, esses são os dados do trabalho. De novo, eu sou cuidadoso porque as pessoas têm que entender com calma. Desde que a gente anunciou isso, eu vejo muita paixão nos comentários. Exato. Né? E tinha que chamar a Tatiana, vocês são ridículos, estão querendo desacreditar o trabalho dela. Não, vocês estão torcendo contra. Não, porra. Não é? Tem Tem demais. E eu tô torcendo muito a favor. Mas claro, quem que tá Quem torcendo? vai torcer contra isso? Eu quero que os caras fiquem aleijados. Não, Não, velho. pelo amor de Deus. Cara, se isso for real, é a melhor coisa do mundo. É a Não, melhor notícia. Sabe o que eu falo, Vilela? Eu falo assim, ó, eu apresento esses dados, já fiz vídeo no canal, e aí teve gente que chegou pra mim e falou assim, pô, Emílio, você tá torcendo contra. Eu fiz uma promessa. Se ela acertar e ela ganhou o Nobel, eu vou abrir a live na hora que ela... e vou ficar gritando 2 horas. Vou estar junto com você Cara, também. é isso, que cara. É Brasil, É né? Brasil, cara, a gente voltando a andar, que maluquice é essa? Então, mas daí vamos falar dos dados, Tá, acho que vamos isso é lá. importante. A ideia é explicar como que funciona o processo. Exato. Pois é. Então tem um cara que voltou a andar, que é aquele cara que sempre tá nas entrevistas com ela, ele voltou a andar mesmo, certo? Então isso é indiscutível, ele teve o tratamento. Teve 5 pessoas das 8 que tiveram melhoras, só que melhoras menores. E tiveram 2 pessoas que morreram, certo? Das 8 pessoas que foram testadas. Ela mandou esse artigo para pré-print e tem umas coisas importantes para a gente falar. O problema que esse artigo tem, Vilela, é que do jeito que ele foi feito, e a gente sabe que ele é um artigo prévio, ele é um artigo piloto. A gente sabe disso. Mas do jeito que ele foi feito, não dá para ter certeza de que foi a polilaminina que fez o cara voltar a andar. E aí eu vou mudar a pergunta, nem que foi ela que matou os outros 2. Esse é o ponto que eu ia falar. Ah, porque teve isso também, né? Isso, então eu vou voltar ao ponto. Afirmar que o cara voltou a andar por causa da polilaminina, cientificamente, é a mesma coisa que afirmar que os 2 caras morreram por causa da polilaminina. E as 2 afirmações não são verdadeiras. Certo? Isso quer dizer que a polilaminina não funciona? Não. Quer dizer que do jeito que as coisas foram feitas até agora, a gente não consegue ter certeza. Por que teve todo esse furor, essa alegria? Não foi só um caso, então? Não, então, é que nesse caso em humanos foi um caso, mas ela tem resultados promissores com outros animais. Então ela tem resultados promissores com os ratinhos e ela tem resultados promissores com cachorros que ela fez também. Tá. Exato. Então é mais um... Tá no caminho. Exatamente, é no sentido de euforia. Pô, vamos lá, Calma, né? agora são os seres humanos, vamos começar. Só que são 8, calma. São 8. Não dá pra fazer estatística com 8, não. E sem controle ainda. A justificativa dela na Roda Livre, no Roda Livre, você viu, né? Sim, no Roda Viva. Roda Viva. Eu assisti. Roda Viva, eu assisti. Vimos. Eu assisti. Porque ela falou que seria desumano você não dar esse tratamento para umas pessoas e elas não voltarem a andar. Então, Você sim, viu eu vi isso e vi as discussões na internet, a galera falando, porra, mas ciência, não sei o que e tal, aí compararam com vacina e tal. Eu acho assim, tenho certeza do que eu vou falar aqui. O problema não é o método, não é método científico aí, o problema é ética. Ética. Porque isso o que ela falou ali realmente faz sentido do ponto de vista ético. Pensa, se você tem um tratamento ali que poderia salvar a pessoa, e aí você tá em nome da ciência, dando colocar aqui em aspas... E perde a janela de oportunidade, né? Perde a janela de oportunidade, exato. É um problema de ética. Como que faz num caso desse? Então, eu tenho uma discussão em relação a isso, e pra mim isso é muito simples de resolver. Do mesmo jeito que o remédio, e isso, de novo, eu não tô falando da Tatiana, eu tô falando de método científico e de como a ciência funciona. Assim, se fosse um parente seu, né? Então, mas daí isso é uma coisa que... Esse é o ponto que eu queria chegar. Tá. Cara, desculpa eu ser grosseiro, e eu não quero ser grosseiro com quem tá assistindo, nem com você. Pro método científico, a sua opinião não é relevante. Porque se a gente for levar caso a caso, a ferro e fogo, a gente nunca vai ter certeza se aquilo funciona ou não. Então vamos pegar o exemplo. O artigo dela tem assim, ó, qual que é o resultado do artigo dela? 1 pessoa voltou a andar, 5 pessoas aparentemente voltaram a recuperar pelo menos parte dos movimentos. E 2 pessoas morreram. Então, Vilela, você sofreu um dano na coluna. O dado que você tem é 1 cara voltou a andar, 2 morreram no processo, certo?
O remédio, ele pode realmente ter um efeito positivo e fazer as pessoas andarem. Mas a gente ainda não tem os testes de segurança do remédio. Eu não sei se ele é seguro para dar para as pessoas. Tá testando. Ele tem que ser testado. Justamente para saber. Então o ponto que as pessoas têm que entender é o seguinte. Como que o método científico ele vai funcionar nesse caso? As pessoas vão receber o tratamento ouro sempre. Então essa cirurgia de redução da pressão na coluna vai acontecer nos dois grupos. Como o Jaime disse anteriormente, eu não vou pegar o cara e falar assim, ó, fica aí. Fica aí. Não, ele vai receber, ele vai receber o tratamento dele. normal. É. Só que parte dos pacientes vai receber polilaminina e parte dos pacientes não vai receber. E de acordo com o método científico, a fase que o experimento tem que ir agora é uma fase de segurança. A gente precisa saber se a polilaminina é segura ou não para os pacientes. E aqui eu vou olhar para a câmera e vou falar para vocês que quem afirmou isso não foi o Emílio, não foi o Jaime, foi a Tatiana. Ontem ela deu uma entrevista e ela disse que o artigo dela voltou do pré-print com pedidos de correção e que ele ainda precisa passar pela fase de segurança para ver se aquilo é seguro ou não para seres humanos. Exatamente. Que é o que a galera da ciência ela tem falado desde sempre. Né? Ela mandou para algumas revistas, esse artigo voltou com críticas, e uma das críticas foi essa, que em primeiro lugar a gente não consegue ter certeza se a polilaminina funciona ou não. A segunda coisa é, se ela funciona, a gente não sabe qual que é o mecanismo de funcionamento. Que foi justamente o que a gente falou. Que foram as críticas que o artigo recebeu, não ela recebeu. Os artigos que as pessoas falaram que ele tinha. Então, assim, ela deu uma entrevista para o Estadão essa semana falando isso, falando, gente, a gente ainda precisa fazer os testes de segurança para ver se isso é seguro ou não. E o único jeito de fazer teste de segurança é que metade das pessoas tem que receber a droga e metade das pessoas não tem que receber. Mas e aí? Mas elas vão ter tratamento. Mas vai ter menos chance? Então... Não sei. O único jeito que eu tenho para saber isso... Mas se o paciente puder escolher? Não, ele não pode escolher porque escolher é contra o teste duplo cego que o Jaime tá falando. Mas é que tá, você é da família. E eu falo, eu quero ser tratado Então, por isso que ele não pode saber. Por isso que eu tô falando para vocês. Não, mas eu tô fora desse teste. Não. Eu quero que ser tratado pela Eu vou te dar um exemplo. Não, você pode. Eu posso. Não. A galera faz isso de maneira judicial. Vou te falar o que está acontecendo. Tá. Então pega a Tatiana. A Tatiana hoje é a autoridade nisso. Certo. Se você quiser esse tratamento com a Tatiana, na equipe dela, você vai ter que assinar um documento dizendo que você pode estar ou no grupo tratamento ou no grupo controle. Agora, se você quiser entrar na justiça para receber isso na sua coluna, você pode entrar. Se eu quero lá, eu não vou saber se eu vou estar no grupo de controle ou no tratamento. Exatamente. Se eu entrar na justiça... Aí você vai tomar a substância e você que arque com as consequências dos seus atos. Porque ainda não está comprovado. Exato. No dia que estiver comprovado... Aí você vai receber o tratamento. Se ele for válido, você vai receber o tratamento. Então a grande questão... Vocês querem café? Eu quero, por favor. 3 cafés. Então a grande questão é justamente essa. Então se você quiser passar pelo rito científico certinho, eu quero entrar na equipe de tratamento da Tatiana, aprovado pela Anvisa, com o tratamento pago, eu vou assinar um documento dizendo que eu sei que eu posso receber placebo ao invés de receber polilaminina. Mas ela mudou o discurso ou, na verdade, ela nunca falou? Não, ela coloca esse parâmetro ético que existe na questão, mas em nenhum momento ela falou que... Ela nunca foi contra. Não, porque isso é o único jeito que a gente tem para fazer. E aí as pessoas estão falando assim, não, mas tá bom, eu posso comparar com o tratamento ouro. Não, você pode. Existem vários métodos estatísticos de resolver isso. Mas sair dando polilaminina para todo mundo não é a maneira correta de fazer esse experimento, entendeu? Até porque... Escrevendo aqui, ó. Estão querendo sabotar o trabalho da Tatiana. Explica por que não é uma sabotagem. Porque a gente é favorável ao trabalho dela. A gente quer que dê certo. A gente quer que o governo dê dinheiro para ela montar o experimento da maneira correta. O que as pessoas têm que pensarem é que, cara, imagine que se você aplicar liberando para todo mundo, e se todo mundo morrer? Se todo mundo... É o caso da má formação dos bebês. Da talidomida, que é o exemplo que eu dei. Exato. Então, assim... Na época, eu poderia falar, não, eu quero acabar com o enjoo. Exato. E mais pra frente falar, pô, mas ninguém me falou que podia ter má formação. Esse é o ponto. Exato. Isso também percorre por anos, cara. Você ainda tem os efeitos de longo prazo. Então assim, você tem que controlar a expectativa. A galera falando que é inveja porque é uma médica, gente... Não, para com isso, gente. Gente... Para com isso. Que inveja. Para com isso. Eu espero que ela ganhe o Nobel. Eu espero que ela
Gente, espero que ela tenha sucesso no trabalho dela, espero que ela faça as pessoas Não, o pessoal voltarem a colocando que é andar. porque é mulher, se fosse homem, não tem nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra. outra. Não tem mesmo. Tem algum outro exemplo? Mas o exemplo da talidomida que você deu é perfeito. Imagina que, de novo, enjoo é uma coisa importante. Tem pessoas que sofrem muito com enjoo no começo da gravidez. Ah, minha mulher tá sofrendo. Surgiu um remédio lá. Aí eu vou entrar na justiça. Eu passei problema com enxaqueca. Aí descobrem uma droga aí que tá em teste. Eu te dou um exemplo que todo mundo esqueceu. Fosfetanolamina. Maior vergonha mundial da ciência brasileira. Por quê? O que foi o lance? Ué, você não lembra? Remédio pro câncer. Remédio pro câncer. Todo mundo já esqueceu? Dá o contexto, eu não lembro, não. Um pesquisador em São Carlos, ele fez o mesmo... É um processo muito parecido com a Tatiana nesse sentido que eu vou falar. Eu não tô comparando de verdade, que a Tatiana é muito mais séria do que ele. E, de novo, tudo que Gente, Sergião em 10 minutos entra, tá? O pessoal tá perguntando no Sergião também, ele já entra. Tudo que eu e o Jaime estamos falando aqui, a Tatiana concorda. Não é uma invenção nossa. Ela, leiam a entrevista dela essa semana. Ela falou exatamente isso que a gente estava falando. No Estadão. Ela deu uma entrevista no Estadão. Só a matéria para mostrar. Ela deu uma entrevista no Estadão falando sobre isso. A Poli foi assim, mesma coisa, um cientista... Fosfetanolamina. A fósforo, desculpa. A fósforo foi nesse sentido, porque é o cientista que isolou uma substância, criou um método para isolar a substância. E esse cara fala assim, ó, essa substância aqui é a cura para o câncer. Tá? Então a afirmação dele é essa. E aí a primeira coisa... E vamos ser bem pontuais aqui nisso. É uma afirmação forte. Achei a cura para o câncer. Inclusive porque câncer não é uma coisa só, né? Que não é uma coisa só, são várias. Mas isso é uma afirmação forte. Então as pessoas vão olhar. E o cara é pesquisador e tal. Então as pessoas, opa, peraí, um pesquisador com gabarito tá falando... De uma federal falando que achou a cura pro câncer. Vou prestar atenção no que o cara tem a dizer. Certo. E aí esse cara acha essa cura pro câncer e aí ele fala assim, ó, gente, achei a cura pro câncer. E aí acontecem dois fenômenos. O primeiro é isso que a gente tá vendo com a polilaminina agora, que é a judicialização dos processos. E o segundo é um espetáculo que inclusive teve gente indo no Congresso, ajoelhando no chão, pedindo para liberarem verba para testar a fósforo. Eu nunca mais me esqueço disso, cara. Então. O fosfetanolamina é o caso único de pseudociência no Brasil que uniu Jean Willis, Bolsonaro e Dilma ao mesmo tempo. Exatamente. É mesmo? Por quê? Porque daí por uma pressão popular libera-se verba para testar a fósforo. Então tá bom. Então a gente precisa montar um experimento para ver se isso funciona ou não. Então, como que você monta esse experimento? Do mesmo jeito que a gente monta para polilaminina. Você pega 2 grupos de paciente e vilela, nesse caso, com câncer, e você pega para metade desses pacientes, você dá a substância e para outra metade você não dá. Isso não quer dizer que você não está fazendo os outros tratamentos, quer dizer que você está colocando essa substância a mais. E o resultado disso é que a fósforo não teve efeito nenhum no câncer e, na verdade, ela piorou o tratamento. Exato. Essa matéria? Essa entrevista? Não. Esse é um outro médico que pediu para sair, mas teve uma entrevista dela mesmo, da Tatiana, essa semana ontem, mesmo. Foi essa ontem. Semana. E aí, por que eu quis lembrar dessa fosfetanolamina? Ninguém ganhou Nobel com isso. E é um cara... Você tá vendo alguém falando isso em podcasts fora do país? Mas vocês falando sobre câncer, toda semana tem alguma notícia sobre cura de câncer. Vocês estão acompanhando agora também. Sim. Em que país que conseguiram na Espanha tipo de câncer? Foi na Espanha com testes animais também. É o mesmo caso da mas Tatiana. o pessoal solta antes do tempo essas coisas ou é assim mesmo? O que acaba acontecendo primeiro lugar... Porque, claro, eu entendo... a pressa de todo mundo de conseguir a cura do câncer, tá todo mundo olhando isso. O Alzheimer a gente tá olhando também, sempre tem alguma notícia sobre Alzheimer. O que me interessa também, por exemplo, meu pai que tem Parkinson também, eu tô acompanhando tudo isso. E câncer, né? Porque muitos amigos tiveram câncer. E esse caso ele é específico, inclusive, para um dos cânceres mais agressivos, que é o câncer de pâncreas. Que é o mesmo que matou o Steve Jobs, que é um que tem taxa de mortalidade de 90 e tantos %. Tá. O que aconteceu na Espanha foi o seguinte, o cara ele fez um experimento, só que também em modelos animais e também in vitro. Ele tá no mesmo ponto, mais ou menos, que a Tatiana tá. E por que ele, naquele caso, anunciou isso publicamente e veio a público? Porque ele precisa de grana. Ah, tá. Então ele precisa chamar a atenção pro projeto dele. Mas que animador? É animador do mesmo jeito que o da Tatiana. É animador, só que tá num estágio que anterior. Não dá pra cravar. Que não dá pra cravar nada. Então é uma questão de risco do método científico. Isso é mais sobre a comunicação. É que a gente torce muito pra dar certo as coisas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado pra não causar... Olha lá, esse artigo, né? É esse artigo, olha lá.
E é ela falando. De novo, não sou eu falando, não é o Jaime falando. Teve uma pressão muito grande, né? Depois daquela entrevista dela no Roda Viva. Exato. Então, é sobre a comunicação, porque tem que tomar cuidado que uma coisa, eu e Sergião falando de astronomia, se a gente errar um planeta ali... Tranquilo. Tá tranquilo. Dane-se. Agora, pô, a gente tá falando de coisas que mexem muito com a emoção das pessoas, cara. Você pode estar criando uma comunicação mal feita, você pode estar causando uma falsa esperança, que é um sentimento ruim pra caramba, velho. Que é você pegar a mente, pegar a mente da pessoa, esticar e voltar. Ideologia, né? Total. Perdeu os direitos da bagaça. Foi culpa do Temer ou foi da Dilma? Aí virou isso, cara. E não tem nada a ver com a história, né? Vira outra história paralela, esse tipo de coisa... Quem tá contra ela é bolsomínio. Não, quem tá contra ela é petista. Cara... Virou isso. Discussão do Brasil é uma isso, maluquice.